Senhor possa abençoá-lo, que o teu Espírito conduza a mente para que ele possa falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui com o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para nós. E eu tenho certeza, Senhor, que o que vamos ouvir vai nos edificar, vai nos fortalecer, Senhor, para passarmos esses dias. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Pagodinho. Léo, fique à vontade, meu irmão. Opa! Então eu saúdo a amada igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Está feliz com a oportunidade? Agradeço já a oportunidade, tá? É um prazer para mim estar aqui com os irmãos, né? Nessa igreja tão bonita. Gente, é o seguinte, então, eu estava meditando essa semana no capítulo 4 de João, e aí eu meditei em algo que eu até compartilhei com um grupo caseiro, um trecho, e depois eu senti vontade de compartilhar com os irmãos, então eu procurei Evandro e falei com ele que eu queria compartilhar com os irmãos, ele falou que tudo ok. E aí, então, a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre João 4, que é um texto clássico, muito, muito conhecido de todos os evangélicos aí do longo tempo. Tá bom? E eu queria ler todo o capítulo, então me acompanha aí, eu vou ler aqui na versão NVI, beleza? Então, Evangelho de João, capítulo 4. Fala assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber. Ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivavam. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir daquele trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Ok? Vamos até aí. E eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que eu meditei nesse texto, né, com vocês. De vez em quando vocês vão me ver olhando aqui pro lado. Eu estou olhando aqui pro computador, beleza? Na minha cola. Tá? E eu separei esse texto em alguns pedaços para a gente meditar, então, um pouquinho sobre ele, né? O primeiro pedaço é esse do 1 ao 8, né? Onde lá no 7 está escrito assim: nisso veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. E os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, assim, quando eu li isso me chamou já muita atenção. Porque, assim, essa abordagem de Jesus me chamou muita atenção, né? Aqui, só para fazer uma introdução, temos Jesus, uma mulher samaritana, e os discípulos, né, que foram à cidade, estavam com Jesus, depois foram à cidade comprar comida, num lugar chamado Samaria, né? Porque eles estavam vindo da Judéia e indo para Galileia, mas para poder fazer essa travessia, o melhor caminho era passando por Samaria, né? E ali nesse cenário, né? Nessa travessia de Jesus acontece todo esse cenário que a gente leu e assim o que ficou de mais contundente para mim em tudo isso, que eu queria deixar já destacado para os irmãos, é que, assim, através de conversas simples com Jesus, simples, pessoais com Jesus, nós podemos ter não só a nossa vida totalmente transformada, como podemos transformar a vida de outros. Então, a relevância de termos conversas simples, mas pessoais com Jesus é muito grande e é algo extremamente poderoso. E é o centro daquilo que eu quero que a gente pense. E é claro que a gente vai andar um pouco mais sobre o texto e pensar algumas coisas além. Mas a ideia principal era essa, né? Então, nesse cenário, o que acontece? Jesus chega e aborda, né, essa mulher dessa forma: dê-me um pouco de água. Então, assim, é interessante também dizer que, como era necessário para eles passarem por Samaria, e para eles era uma terra estranha, né? Porque eles eram judeus e o pessoal de Samaria era um povo agora dividido dos demais irmãos, dos demais israelitas. Eu fiquei pensando no seguinte: eles podiam ter uma visão
o que é muito comum para a gente, né? Quando a gente vê diante de nós um obstáculo ou algo que não é tão legal, eles não iam passar por uma terra amigável, uma terra que iriam recepcionar eles tão bem, que, né, o que estava diante deles era algo que não era agradável. E eu fiquei logo pensando nisso, né? Poxa, como que a gente vê aquilo que está diante de nós e que tem que é naturalmente desconfortável, né? A gente vê isso como uma oportunidade ou como um obstáculo? É algo que angustia a gente ou algo que vai ensinar algo para a gente, né? Porque acho que essa é a forma como Jesus viu. Jesus tinha que passar por ali e ele logo entendeu que ali tinha uma oportunidade. Ele logo entendeu que ali tinha algo a cumprir da parte de Deus. E se a gente mantiver uma visão correta da parte de Deus com relação a coisas simples do nosso cotidiano, a gente também vai enxergar oportunidades naquilo que a gente tem para fazer. Né? Então é isso. E nessa abordagem, que foi uma abordagem propositiva, dê-me um pouco de água, ele já inicia uma conversa com o propósito de alcançar a vida daquela mulher. Né? Eu entendo que esse era o propósito daquela conversa. E esse cenário por si só até aí já representa a história de toda a humanidade. Por quê? Temos uma mulher que representa a humanidade, alguém que era pagã, né, afastada de Deus, no sentido de conhecimento de Cristo, né? E a ela estava sendo oferecida a oportunidade de salvação. Então, eu não sei se alguém que está aqui hoje não conhece a Jesus, mas se ainda não teve um relacionamento com Jesus, se espelhe na história dessa mulher para ver como que Jesus tem interesse na vida dela, né? Mesmo com todos esses contrastes entre os dois povos e tudo mais, né? Então, eu percebi logo isso. Eu percebi que tinha ali retratado a nossa história. Essa mulher, assim como a gente um dia esteve afastada totalmente da verdade, da vontade de Deus, do propósito de Deus, vivia uma vida religiosa com base nos princípios religiosos agora sincretizados lá dos samaritanos e estava fora da vontade de Deus, né? E isso nada mais é do que a graça de Deus sendo revelada àquela mulher, né? Mesmo para quem já conhece a Jesus, a gente às vezes se encontra em situações, em momentos da nossa vida em que a gente se encontra mais distante, mais afastado. E isso não é empecilho para Jesus chegar. E ali foi manifestada a ela a graça. É muito interessante ver que outra coisa que tem total relação com a nossa história, enquanto humanidade, é que foi Jesus que foi falar com ela. É que foi Jesus que iniciou a conversa. É que foi Jesus que chegou e que a abordou. E a gente só consegue corresponder a Jesus, a gente só consegue amar Jesus de volta porque ele amou a gente primeiro. Porque ele tomou essa iniciativa primeiro. Porque independente do estado que a gente estava, de quem a gente era, de como a gente estava naquele momento, do que a gente estava fazendo, ele se interessou e ele chegou e um dia nos fascinou também, nos capturou também. Começou uma conversa com a gente também. Uma conversa que tem se estendido até hoje, graças a Deus. Então, eu achei isso também algo interessante, que tem total relação com a gente, né? Então, era independente de quem aquela mulher era, e era independente da condição que ela estava. E é assim com a gente. E foi assim com todos os que foram alcançados por ele, né? E todos os que pararam para ouvir a sua voz, todos os que pararam para poder ter algum tipo de contato com ele, né? A graça dele foi manifesta e ele como a própria graça de Deus estava sendo apresentado ali, né? E ele fez um pedido a essa mulher, ele pediu a essa mulher um pouco de água, né? E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Que foi um pedido. O fato de ter sido um pedido me chamou também muita atenção.
Porque às vezes Jesus pede coisas pra gente. Não sei se Jesus já te pediu algo. Eu não sei se você entendeu um dia que Jesus estava te pedindo algo, que era Deus querendo que você fizesse alguma coisa, ou Deus querendo de você algo. Já aconteceu comigo algumas vezes, né? Teve uma vez que foi até muito engraçada. Eu vou contar para vocês. O que eu quero dizer assim é que quando Deus pede alguma coisa, por mais simples, o mais estranho que ela pareça, a gente precisa primeiro estar sensível a ter esse discernimento de que Deus está pedindo e atender e obedecer. Porque a gente não sabe o que vem depois. Mas Ele sabe. E a gente... Nosso papel é obedecer. Uma das vezes que eu ouvi claramente Deus falando algo comigo foi tão estranho quanto isso daqui. Eu digo que isso aqui foi estranho porque o cenário é estranho. É Jesus, um homem judeu, falando com uma samaritana, uma mulher, né? No contexto que os dois estavam sós ali e que tinha todas essas divergências entre eles. Então era tudo muito improvável ali, era tudo muito esquisito, né? E nem sempre como a gente imagina que Jesus vai chegar no melhor momento, no momento mais oportuno para falar com a gente da forma mais especial. Normalmente é assim, é simples e às vezes é estranho. E uma vez eu era jovem, né, mais jovem, e estava indo com um amigo para fazer uma espécie de ato profético, digamos assim, de evangelismo, não sei, de ato profético no convento, na Festa da Penha. Olha o nível de ousadia dos jovens, né? Os jovens são ousados. Então, tinha um grupo que ia se encontrar lá e a gente ia fazer algumas coisas juntos lá. Só que eu e meu amigo, a gente estava vindo da Serra e a gente ia pegar um ônibus lá e ia para a Festa da Penha. Saímos do terminal de Laranjeiras e o ônibus estava até assim, especial Festa da Penha, porque eles disponibilizaram esse tipo de linha, né? E a gente entrou ali no ônibus lotado de gente, a maioria católica, né? Indo para a Festa da Penha. E beleza, e a gente embarcou nessa. E eu fui na viagem, a gente foi na viagem sentado de boa, até que quando chega na Reta da Penha, bem próximo da subida da terceira ponte, eu começo a ouvir, assim, Deus me pedindo, requerendo de mim que eu levantasse para ler alguma coisa. Ele falou, quero que você leia tal coisa. E eu comecei a tentar entender. Normalmente é assim, né? Você fica, oi? Como assim, né? Você está me pedindo alguma coisa? Quem está falando? Quem está aí? No primeiro momento, quando Deus começa a falar com você e te pedir uma coisa, você acha aquilo muito esquisito. Você não consegue discernir bem, mas quem tem intenção de ouvir Deus, quem tem intenção de perceber que Deus está falando alguma coisa, ele tenta primeiro checar se é alguma coisa espiritual, se é alguma coisa vindo da parte de Deus. Enfim, eu estava ali para isso. Eu estava numa missão, né, numa pegada assim, bem espiritual, bem séria, inclusive. Apesar de jovem, de imaturo, a coisa era bem séria. E, cara, foi isso. Eu entendi que ele estava mandando eu levantar e ler um texto. E quando eu parei para dar ouvido, eu parei para entender e eu ouvi o capítulo. Era Isaías 44, né? E, cara, beleza, eu tava ali no ônibus tranquilo, sentado com meu amigo. Quando eu abri a Bíblia para ver o que estava escrito em Isaías 44, cara, o texto altamente pesado, falando de idolatria, falando um monte de coisa assim, muito pesada, para falar naquele ambiente. Eu tava dentro de um ônibus cheio de católico. Assim, era um troço que era altamente ofensivo, era ostensivo, eu ia ser linchado dentro daquele ônibus. Mas eu não tinha dúvida. Eu olhei para o lado, não tinha ninguém além do meu amigo falando comigo. Não era outra pessoa que estava me dando aquele texto naquela hora. E quando eu tomei coragem para falar, eu já estava subindo a terceira ponte. Não tinha mais como fugir, nem se o ônibus parasse, eu só tinha como pular dali, não tinha como fazer mais nada. E eu ousadamente apenas li. Mas já foi muito ousado. E o texto altamente pesado, depois se tiverem curiosidade vocês veem lá, mas para aquela situação o texto era muito, muito ostensivo. E eu li e, assim,
as reações foram as mais diversas possíveis, né? Teve gente que começou a murmurar e falar mal, porque esses evangélicos, né, que vêm, que falam, que acontece, mas uma pessoa que estava em pé do meu lado ficou com um semblante muito de prestar atenção, muito de achar aquilo assim, muito de quem estava recebendo aquilo e tal. Enfim, eu não sei qual foi o resultado daquela palavra, daquele dia e tal, mas o que eu quero dizer é que com quem tem contato com Deus está sujeito a receber dele certos pedidos. E a gente precisa entender que é assim, são pedidos que às vezes acontecem, que são simples, às vezes estranhos, como foi esse de Jesus para essa mulher. A mulher até achou estranho, né? Falou, mas como assim, né? Você sendo judeu, pede a mim água para beber, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, diz o texto, né? E tal, mas foi a forma como Jesus iniciou. Então, a forma como Deus usa para poder iniciar certas conversas são as mais estranhas possíveis. Eu não esperava que numa manhã dessa semana ele fosse me chamar para uma conversa e fosse me compartilhar comigo algumas coisas que ele compartilhou e eu estou compartilhando com você também. Mas é isso. O fato é que ele pede coisas que nós temos, né? E podemos fazer, e podemos dar e tal, não para dar aquilo não pela coisa em si, mas pela intenção e pela relevância da intenção de dizer sim, de obedecer, de ir de encontro àquilo que ele quer fazer. Beleza, essa foi a abordagem de Jesus para aquela mulher. Então, foi esse pedido que ele fez. E a mulher achou estranho, como eu disse, né, e tal, e lá no versículo 10 ele vai dizer assim, olha, se você conheceu o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. E disse a mulher, o senhor não tem como tirar água do poço, o poço é fundo. Né? De onde que vai vir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, deu aos seus filhos e tal, e eles continuaram essa conversa, né? Esse trecho da conversa aqui até o versículo 15, que eu separei. E ele diz, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise mais voltar aqui. Bom, esse foi um outro trecho da conversa dos dois, né? Uma outra parte da conversa dos dois. Então, na princípio, a mulher diz assim, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim água, sendo eu samaritana, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Então, assim, a mulher apresentou logo de cara, o que era muito natural, uma resistência àquilo que Jesus estava falando, né? Então, a mulher, ela viu abismos onde Jesus estava querendo construir uma ponte. Ela tinha uma visão religiosa da questão, enquanto Jesus tinha uma visão espiritual da questão. E a condição em que ela estava, e que a gente está muitas vezes, ela é para nós empecilhos. Né? Mas antes ela tem que ser um motivo a mais para a gente deixar ele ter esse contato conosco. Então a gente precisa aprender com o mestre aqui a como ver, que tipo de visão a gente precisa ter em situações como essa. Né? A visão da mulher era bem diferente da de Jesus aqui nessa situação. Então, ela disse, né, onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? E a conversa começa a mudar de tom. Ela começa com uma resistência, começa, né, questionando algumas coisas. Poxa, você é judeu, sou samaritana, você não tem como tirar água do poço, mas depois ela já começa a questionar algumas coisas. Né? Onde você pode conseguir essa água? Né? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó?
Então ela passa de uma resistência para uma curiosidade. Dessa resistência para essa curiosidade, eu passei a entender que a gente precisa aprender outra coisa com o mestre. A gente precisa insistir. Às vezes Deus quer fazer algo em nós ou em outros e a gente para no meio do caminho. A gente para, às vezes Deus quer conversar algo conosco, falar algo ao nosso coração e a gente para essa conversa antes dela acabar e a gente perde todo a glória do final. Mas o mestre insistiu e isso é que foi relevante, né? Isso é que de fato foi transformador, porque aí a conversa começou a mudar, né? Quem tem, então assim, como ela falou essa questão de, quando ele falou essa questão de ter essa água gerar dentro daquele que a recebe, uma fonte a jorrar para a vida eterna, e que jamais vai ter sede de novo, né? Eu fiquei pensando que, por que então que nós, que somos cristãos, nascemos de novo, às vezes temos essa sede de Deus, essa sede no sentido espiritual, né? Por que então que a gente, muitas vezes, vemos pessoas sedentas? E não estou falando só de sedento de desejoso, estou falando de sedento de realmente com falta, né? com alguma necessidade. Porque quando isso acontece na nossa vida, quando Jesus nos dá de uma água viva que a gente bebe dela e dentro de nós se forma uma fonte a jorrar para a vida eterna, a gente só passa a ter sede de novo se a gente não recorrer a essa fonte. Essa fonte está lá, essa fonte ela jorra, ela está ali, mas a gente precisa ir até ela. O Espírito Santo habita em nós, mas a gente precisa ir até ele, a gente precisa acioná-lo, a gente precisa conversar com ele, a gente precisa ter tempo de ir beber dessa fonte, beber dessa água. Então, às vezes, a gente tem necessidade de algo que está não só perto, mas está dentro de nós. Às vezes, a gente tem necessidade de algo que não só está perto, mas está disponível, que foi dado pelo próprio Deus, porque a gente não recorre a isso. E Jesus está dando aqui uma dica, né? Olha, você não vai ter mais sede se essa fonte tiver, se você beber dessa água, porque essa fonte vai estar agora dentro de você. Então ele está com um papo espiritual e ela ainda está com um papo religioso, ainda não está entendendo aonde que ele quer chegar, que história é essa e tal. Mas é muito interessante as coisas que acontecem quando a gente para ouvir Jesus e para poder estabelecer um diálogo com ele e insiste com ele nessa conversa e questiona e tenta entender o que de fato ele quer nos dizer. Né? Às vezes a gente para na estranheza, a gente para, Jesus, eu não estou entendendo, parece que o Senhor está me querendo dizer algo, parece que o Senhor está querendo me levar para algum lugar, parece que o Senhor está insinuando alguma coisa, não está muito claro, e a gente para aí e fica sem resposta. Quando, na verdade, a gente deveria insistir com ele, a gente deveria questionar, perguntar, me fala mais, o que o Senhor está querendo realmente me mostrar, até onde o Senhor está querendo me levar, o que realmente o Senhor quer dizer ao meu coração. Vamos continuar essa conversa, né? Vamos ver até onde isso vai dar. E que bom que na história dessa mulher foi dessa forma. Eles continuaram e o desfecho foi muito legal, né? Então, segue a conversa, lá no versículo 16, ele vai dizer, vá então e chame o seu marido e volte. E ela falou, não tenho marido. Ela falou, né? E Jesus disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E aí disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E aqui a conversa já muda mais um pouco. A coisa já sobe um pouco mais o nível. Por quê? Porque Jesus dá a ela uma demonstração de poder. Que é outra coisa que na vida do discípulo não pode faltar.
porque a gente não vai conseguir fazer nada se não for por Deus. Outro texto de João diz isso claramente, que é João 15. Sem ele, a gente não pode fazer nada. E outros textos da Bíblia vão dizer que a gente precisa conhecer não só a palavra, mas também o poder de Deus. Jesus, quando foi dar umas instruções, as últimas instruções para os discípulos, ele disse para eles ficarem em Jerusalém até eles serem revestidos de poder, para serem testemunhas. Ou seja, para a gente poder fazer algo para Deus ou com Deus, isso não se faz só na força do braço, isso não se faz só no intelecto, isso não se faz só com nossos recursos, mas a gente precisa contar com os recursos de Deus. A gente precisa contar com a manifestação do poder de Deus. E quando Jesus manifestou poder para aquela mulher, uma palavra de conhecimento a respeito da vida dela, a coisa mudou. A conversa mudou de figura. Ela já começou a ficar perplexa. Então ela saiu lá de uma resistência total, de uma indiferença a ele, que estava lá pedindo água, igual um andarilho, e já começou a dar a ele aqui um título. Falou, opa, eu vejo que você és profeta. E eu, sinceramente, não acho que Jesus abordou esse assunto, esse ponto da vida dessa mulher à toa. Jesus nunca fez isso. Em todas as outras abordagens que Jesus fez na Bíblia a pessoas pessoalmente, ele tinha uma intenção e ele foi muito assertivo, muito certeiro. Claro, o mestre andando no poder de Deus e debaixo da direção direta do Pai, claro que não podia ser diferente. Então, isso me faz pensar que essa colocação de Jesus nesse ponto da conversa não foi à toa. Assim como ele ter falado de dinheiro com um jovem rico não foi à toa. Assim como ele ter falado de outros assuntos com outras pessoas que ele abordou no decorrer da caminhada não foi à toa. Então, se ele falou isso com essa mulher, provavelmente isso tinha uma relevância muito grande na vida dessa mulher. Certamente alguém que teve 5 relacionamentos, né, e estava no 6º, que era ilegítimo por algum motivo, tinha algum problema sério aí, e isso certamente tinha uma importância muito grande, uma relevância muito grande para a vida dessa pessoa. Essa era a história dessa mulher, né? E ela percebeu. Quando Jesus tocou na ferida, ela percebeu, opa, esse cara foi num ponto agora nevrálgico. Então tem algo aqui muito, muito relevante acontecendo. Beleza, então eu acho que esse é o ponto alto da conversa. Para mim, quando Jesus manifesta o poder para a vida dela, e ela reconhece isso e diz então que ela é profeta, né? Ele alcança o coração dessa mulher. E eu acho que é esse ponto que a gente precisa chegar nas nossas conversas com Jesus. É deixar ele alcançar o coração, o nosso coração. Essa é a intenção de Jesus sempre. Ele vai descascando a cebola até chegar no miolo. É sempre com a intenção de alcançar o coração. Porque quando o coração é alcançado, aí sim a transformação acontece de dentro para fora. Se o coração não é alcançado, a coisa fica na superfície e não fica sustentável, né? Então, aqui eu acho que é uma coisa central, mas continuando um pouco mais, a conversa continua, né? Então ela já muda a figura e já começa a questionar outras coisas. Ela fala, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém que deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, né? Então teve essa conversa aí, e aí tem aquele versículo clássico, né, que preferido dos ministros de louvores, né, que quer falar na hora do culto lá para poder animar o pessoal para poder cantar, né, que ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas esse versículo é muito mais do que um versículo legal e muito espiritual para a gente dizer para a igreja antes do momento de música. Até porque é muito sabido de todo mundo que a adoração vai muito além da música. E essa expressão
adorar em espírito e em verdade é muito relevante, não dá para deixar passar, né? Falando desse texto. Então, assim, ela já começou a mudar o discurso de receber, de se interessar em receber dessa água, de se interessar em ser beneficiada, para um discurso de dar, de adorar. Eu quero que você me fale um pouco mais, então, sobre essa questão da adoração aí, porque eu estou vendo que você é profeta, você entende dessa situação, e então eu quero ir nessa direção. E aí Jesus manda logo essa bomba para ela, que é uma questão essencial com relação à adoração, que no povo dessa mulher estava totalmente distorcida. Tinha 2 bezerros lá que eles adoravam, né? Desde muito tempo, desde quando os reinos se dividiram. Então, era uma questão totalmente errada, né, para essa mulher. E Jesus quis corrigir isso. Então, se Jesus falou que é possível, que se adora corretamente quem adora em espírito e em verdade, é porque tem como adorar de outras formas. Né? Tem como adorar não sendo em espírito e sendo em mentira também. Né? Então, eu entendo que não é mais como adorar, mas é a quem adorar. Né? Não é só como adorar, né? Mas também é a quem adorar. Então, a gente adora em espírito quando a gente tem um reconhecimento e uma expressão pessoal de devoção, né? Espiritual, em espírito, aí está falando de algo espiritual, de algo imaterial, e de coração, está falando de essência, de coração, a partir daquilo que uma pessoa nascida de novo pode fazer. E a gente está falando de adorar em verdade quando a gente tem um reconhecimento, uma expressão pessoal de devoção que é bíblica e que é estritamente cristocêntrica. Nisso se resume uma adoração em espírito e em verdade, né? Quando a gente adora espiritualmente, óbvio, que não é algo material, não é algo que se possa fazer só no nível material, apesar de a gente ter que se expressar material, né, através do nosso corpo, né? Mas é algo que transcende o material e é algo que é bíblico e cristocêntrico, porque a Bíblia é a verdade, Cristo é a verdade, né? É a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é a verdade também. Então, mas é possível que a gente adore na carne, vamos dizer assim, de forma não espiritual, né? E em mentira, que é quando a gente não reconhece ou tem um reconhecimento, uma expressão pessoal de devoção material como uma idolatria, por exemplo. Né? Quando a gente adora uma criatura, né? E não o Criador, a gente está adorando em carne e a gente está adorando em mentira, totalmente fora da palavra de Deus. E a gente adora em espírito e em mentira quando a gente tem um reconhecimento, uma expressão pessoal que é de coração, é sincero, né? Mas não é estritamente bíblica cristocêntrica. Infelizmente, muitos irmãos passam por isso. Né? Nasceram de novo, conseguem adorar espiritualmente, conseguem adorar de coração, com sinceridade, mas no engano. Adoram na intenção de adorar a Deus, se perdem porque estão fora da palavra de Deus. Então, adorem em espírito, mas não adorem em verdade. Isso também é possível. Assim como é possível adorar também na carne, de forma material, mas em verdade. Como assim? Sim, isso é possível porque, por exemplo, os judeus, que essa mulher cita aqui, né, e fala da adoração dos judeus, eles estavam fazendo isso, eles estavam tendo expressões religiosas, meramente religiosas, né, mas totalmente bíblicas, dentro daquilo que foi revelado para eles, né, no Pentateuco e tudo mais. Então, eles tinham os seus sacrifícios, os seus ritos espirituais totalmente bíblicos, né, mas totalmente na carne, não em espírito. Então, tudo isso é possível, mas tudo isso é legítimo se não for em espírito e verdade. Então, essa foi a correção que Jesus deu nessa conversa para aquela mulher com relação à postura dela a partir de agora, então. A partir de agora, a partir dessa conversa, a partir
do que você compreendeu, adore a Deus em espírito e em verdade, porque é assim que o Pai quer, são esses que o Pai procura, né? Essa é a transformação que Jesus espera. E, bom, e a conversa segue, e essa mulher acaba não só sendo totalmente transformada com essa conversa, mas ela também corre para o vilarejo e vai espalhar essa notícia e vai testemunhar daquilo que tinha acontecido na vida dela e foi ainda alcançar outras pessoas dizendo do Cristo que estava lá, que foram depois até Cristo, ouviram dele mais algumas coisas e ainda conseguiram segurar o mestre mais 2 dias naquele lugar. Então, assim, eu volto a dizer aquilo que eu queria compartilhar com os irmãos, que a gente precisa investir em conversas simples e pessoais com Jesus. Eu queria dizer para os irmãos que grandes feitos, grandes obras, grandes eventos têm o seu lugar, mas conversas simples e pessoais com Jesus são de fato transformadoras e a gente não pode abrir mão disso. Talvez você esteja tendo mais oportunidade de ter esse tipo de conversa com Jesus agora em quarentena, talvez não, talvez isso ficou mais difícil, mas isso não muda, as circunstâncias não mudam o fato de que conversas pessoais e íntimas com Jesus e sinceras, quando a gente começa conversas assim, insiste nelas até deixar Deus tocar o nosso coração, a gente vai ser totalmente transformado. E não só transformados, mas também vamos transformar outros. Também vamos ter algo para compartilhar. Também vamos ter algo para poder levar para outros, a fim de que outros também sejam alcançados e sejam transformados, né? E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar atento ao momento em que Jesus está querendo falar, Jesus está chamando, Jesus está querendo iniciar uma conversa. Às vezes a gente fica ali ignorando isso, que é a coisa mais importante da nossa vida, por causa de um feito, por causa de uma coisa que a gente tem que fazer, por causa de uma agenda, e a gente perde oportunidades como essa mulher teve, né? E a gente precisa também romper com uma ideia de que a nossa condição, de que o momento que a gente está, quem nós somos, vai ser um empecilho para a gente ter esse tipo de conversa. É íntimo demais, é pessoal demais, isso é para quem está num relacionamento mais íntimo com Deus. Acho que eu vou me contentar em orar na hora da refeição e antes de dormir, né? E não. Jesus, a graça de Deus, ela nos alcança como a gente está. Foi assim no começo e vai ser assim sempre. É independente de quem nós somos. E a gente precisa sujeitar esse tipo de conversa para a gente ser transformado, para a gente ser corrigido, se for o caso, para a gente ser admoestado, edificado, enfim. A gente não pode olhar para nossas circunstâncias e se intimidar e ter esse tipo de conversa. A gente não pode olhar para o nosso momento e se intimidar, porque é justamente o contrário. É porque a gente está assim que a gente precisa. É porque a gente está nesse momento que a gente precisa ter esse tipo de conversa com Jesus. A gente precisa falar, questionar, mas a gente precisa também parar para ouvir e tentar entender de fato aquilo que ele está falando nessas conversas, né? E é isso. Eu acho que essa conversa foi não só reveladora, mas transformadora para a vida dessa mulher. E eu creio que a gente também pode ter esse tipo de experiência, deve ter esse tipo de experiência cotidianamente, de ter. E eu compartilho essa palavra com os irmãos, então, nessa intenção, né, de incentivar os irmãos a continuarem atentos e motivados a buscar esse tipo de conversa com Jesus. Tá bem? Então, era isso, basicamente, era isso daí que eu queria compartilhar, daquilo que eu pude meditar nesse capítulo de João, tá? E espero que abençoe a vida dos irmãos e que os irmãos tenham testemunhos para contar a partir de conversas como essa. Talvez seja isso que você possa compartilhar na próxima reunião, né, do que rolou numa conversa sua com Jesus, né, durante essa semana. Poxa, eu tive uma conversa com Jesus muito, muito particular, muito simples,
ali eu sozinho e ele, e o que rolou foi isso. E o resultado dessa conversa na minha vida foi isso. Talvez seja isso que você possa compartilhar na próxima reunião, tá bom? Eu estou compartilhando aqui aquilo que me ocorreu e aquilo que foi relevante e é relevante para mim, orando a Deus para que eu possa ter mais conversas como essa e que eu possa ser tão transformado quanto essa mulher foi, continue sendo transformado tanto quanto essa mulher foi no coração, naquilo que é mais importante para mim, até que Jesus esteja no centro. Se tem algo concorrendo, se tem algo disputando com Jesus nesse lugar, que ele aponte nessa conversa, que ele assuma o centro e que eu possa ser esse adorador em espírito e em verdade que o Pai quer e seguir dessa forma. Amém? Então é isso. Espero que essa palavra abençoe os irmãos. Se você gostou, deixe seu like, né? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí para ter mais. Tá bom? Olha, É isso. glória a Deus. Weber, quer orar por nós? Obrigado, Pai. Somos gratos por mais esse tempo. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado pelas famílias que se conectaram nesse tempo para, mesmo que de uma forma virtual, termos esse tempinho de comunhão e de ouvirmos a Tua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos porque, mesmo no isolamento das nossas casas, não podendo estar juntos, mas, na verdade, o Espírito Santo, ele tem nos unido, porque o Espírito que está na minha casa, na minha vida, está na casa de cada um dos irmãos, na vida de cada um dos irmãos. Nós somos um em Cristo, porque recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, nós te bendizemos. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos irmãos. Abençoe, continue abençoando os irmãos em mais essa semana que iniciou-se hoje. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre cada um de nós. Que o teu livramento, Senhor, seja sobre cada um de nós. Espírito Santo, continua guiando os nossos passos. Continua guiando, Senhor, tudo o que formos fazer, toda decisão a ser tomada. Que o Espírito Santo possa nos guiar, possa nos orientar, possa nos falar, nos conduzir. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado pelo Léo, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor realizou durante essa semana. E nós já te louvamos, porque sabemos que o Senhor vai continuar trabalhando em nossas vidas no decorrer dessa nova semana, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos. Sê conosco em mais essa semana, Pai. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, irmãos, por mais uma vez estarmos juntos. Importantíssimo que estejamos ligados, mesmo que virtualmente.